Salmo número 75. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós nesse dia. Salmo 75. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho a todos os maus, e todos os maus o bebem até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó, e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar hoje, dentro do Salmo 75, sobre o tempo determinado. Essa expressão que aparece aí no versículo 2. Deus diz: eu marquei um tempo determinado. Deus, Ele governa, irmãos. Ele reina sobre todo o universo, sobre toda a história. Não só controlando todos os planetas, controlando todos os movimentos da Terra, mas Ele governa sobre a vida de cada um de nós. Jesus declara isso, dizendo que até mesmo os pássaros, as aves, as plantas, em tudo isso há o cuidado de Deus, a mão de Deus, a soberania de Deus. E Deus manifesta os seus propósitos. Mas o Deus que governa sobre tudo, Ele manifesta os seus propósitos em tempos determinados. Ele manifesta propósitos e juízo em tempo determinado. Nós, muitas vezes, achamos que está atrasado, mas Deus tem o tempo determinado para cada propósito, e inclusive para o seu juízo. Lá em Pedro, 2 de Pedro, Pedro diz que muitas pessoas no final dos tempos aparecerão dizendo: cadê o dia da vinda dele? Desde os nossos pais eles esperam e ele ainda não veio. Pedro diz que virão escarnecedores no final dos tempos, zombando, porque ele não veio ainda. Mas o texto, o Espírito Santo diz através de Pedro: ele é longânimo para com todos, e ele espera que todos se arrependam. E esse todos somos todos nós. Que todos nós tenhamos uma vida de arrependimento, uma vida submissa ao propósito de Deus. Deus é soberano, mas os seus propósitos e juízos, eles se manifestam em tempos determinados. A pressa, às vezes a impaciência, é fruto da nossa própria alma, agitada e querendo fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Quando nós entramos no lugar secreto, o pastor Bob Sorge, que escreveu um livro que nós temos lido, O Segredo do Lugar Secreto. E ele diz: quando entramos no lugar secreto, nós saímos do nosso fuso horário e nós entramos no fuso horário de Deus, no fuso horário do céu. Nós percebemos que está tudo debaixo do controle dele. O nosso Pai controla todas as coisas. Mas o Salmo 75, um outro salmo de Asaf, ele nos mostra que se Deus tem o tempo determinado, nós precisamos entender pelo menos 4 coisas. Primeiro, em todo tempo, nós devemos dar graças a Ele e invocar o seu nome. Versículo 1, ele diz: nós te rendemos graças, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Enquanto Deus não realiza algo específico que nós esperamos, ou enquanto o juízo de Deus não veio, ao invés de ficarmos
ansiosos ou cheios de dúvidas, ou até lamentando porque Deus ainda não parou tantas coisas más que estão acontecendo, enquanto Deus não manifesta no tempo dele os propósitos e juízo, nós devemos estar dando graças a Deus, invocando o seu nome e declarando as suas maravilhas em todo tempo. Em todo tempo. Dias bons e dias maus. Dias de extrema alegria e dias de profunda tristeza, que todos nós passaremos. Mas qual é a nossa atitude? Sempre dar graças a Deus, invocar o seu nome e falar das suas maravilhas. Em todo tempo. Em segundo lugar, o Deus que tem o tempo determinado também nos ensina que em todo tempo nós devemos cultivar a humildade. Versículo 4 e 5, olhe aí na sua Bíblia. Ele diz aos maus, digo aos maus, não contem grandezas, não sejam orgulhosos. Versículo 5, parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Deus, ele tem tempo determinado. E Deus manifesta o juízo apenas no tempo que ele assim estabeleceu. Mas enquanto uns propósitos de Deus não se manifestam na nossa vida, enquanto o juízo não ocorre sobre pessoas que estão vivendo deliberadamente no pecado, nós devemos conservar um coração humilde. Nós devemos vencer o orgulho. Nós devemos ser humildes nos dias bons. Nós devemos ser humildes nos dias maus. Nós devemos ser humildes quando Deus está nos abençoando de maneira intensa, poderosa. Aqueles dias onde a alegria do Senhor nos invade, mantenha a humildade, porque às vezes nosso coração se ensoberbece. Também temos que ser humildes nos dias maus, de se prostrar diante do Senhor, pedir ajuda, de não ficar vingativo, amargo, crítico, porque nós estamos passando dias maus, de não ficar com o coração cheio de ressentimento, porque tem pessoas fazendo o mal e não sendo julgados. Amado, enquanto Deus não manifesta propósitos nos tempos determinados por Ele, temos que manter o coração humilde. Isso é uma atitude de imitar Jesus. Terceiro lugar, o Deus que tem o tempo determinado para todas as coisas, nos ensina que em todo tempo nós devemos confiar nele. Versículo 6, o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Deus quem julga. Nós devemos confiar nessa soberania de Deus. Confiar nele. Não vem do norte nem do sul. Às vezes a gente acha que o que nós precisamos virá através de uma pessoa, de uma situação. Às vezes nós colocamos expectativa nas pessoas, expectativa nos homens, às vezes até expectativa em homens de Deus, em homens que realmente são pessoas que Deus usa, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor em todo tempo. Em todo tempo confiar no Senhor. Isso não é excluir o fato que precisamos confiar em pessoas, que precisamos contar com as pessoas, mas nós não podemos colocar sobre as pessoas a dependência daquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Nós precisamos depender de Deus, confiar nele, esperar nele, saber que ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, mas é a mão dele que nos dá tudo o que nós precisamos. O juízo vem das mãos de Deus, não vem do norte nem do sul. Às vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos e queremos resolver as coisas no nosso braço. E em quarto e último lugar, o Deus que tem o tempo determinado para todas as coisas nos ensina também a confiar na justiça dele. E aí eu quero dar essa ênfase, como que o Salmo 75 nos mostra que Deus é justo e é Ele que vai manifestar a justiça. Versículo 7, é Deus quem julga, é Ele quem declara quem é culpado e quem é inocente. Ele tem na sua mão a taça cheia o cálice da sua ira, e Ele vai dar aos maus. Irmãos, não cabe a nós ficar julgando o tempo inteiro
o tempo inteiro o que é certo e errado, julgando as pessoas, julgando as motivações das pessoas, julgando o que as pessoas estão pensando. Nós não conseguimos nem conhecer a nós mesmos e queremos julgar o que os outros estão pensando. Aquele ali é culpado, aquele é inocente. A Bíblia nos fala sobre julgar coisas que são evidentes, que nós precisamos realmente, às vezes, numa vida congregacional, julgar. Irmãos, isso está fora da palavra de Deus, mas a Bíblia também diz que o juízo perfeito vem do Senhor. Temos que tomar muito cuidado com o excesso de legalismo, com imaginações que são muito mais fruto da nossa alma. Há muitas pessoas que elas, por causa das suas próprias feridas, elas começam a julgar os outros em nome de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. O texto fala que é Deus quem julga de maneira plena, de maneira precisa. Ele é o Deus que age com equidade, essa justiça perfeita que vem de Deus. Deus é o único que vai dar esse cálice da sua ira. Até mesmo pessoas que pecam deliberadamente perto da gente, nós precisamos olhar para eles e pedir a Deus a misericórdia do Senhor. Nós precisamos clamar a transformação deles, a salvação deles. E o texto conclui, o Salmo 75, Asaf diz: porém eu, versículo 9, falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Ou seja, Deus vai paralisar o mal com a mão dele, e aqueles que lhe obedecem, o Senhor vai renovar o poder, vai renovar a graça. Nós vamos confiar que é Deus que faz essas coisas. É Deus que a uns abate e a outros ele exalta. Confiar na justiça dele. Enquanto isso, eu devo sempre falar a respeito do Senhor e cantar louvores. Em todo tempo devemos louvar a Deus. O tempo determinado por Deus vai se cumprir na nossa vida, os propósitos dele. Como Jó, no final do seu livro, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos serão frustrados. Se o Senhor não fez algo que esperamos, devemos continuar louvando e falando das suas grandezas. Não esperar que o tempo favorável produza em nós as mudanças que nós já deveríamos experimentar pelo relacionamento com Deus e não pelas bênçãos dele. Nós precisamos saber que Deus ele tem um tempo determinado para cada coisa, para cada propósito. Eclesiastes diz isso: há um tempo e um modo. E lá em Eclesiastes diz que o sábio conhecerá o tempo e o modo. Saber esperar o tempo de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, onde o Senhor nos instrui pela tua palavra. Te agradecemos porque no Salmo 75, mais uma vez nós percebemos a grandeza do Senhor, a expressão da tua justiça e a expressão do Deus Todo-Poderoso, amoroso e sábio, que tem o tempo em suas mãos, não apenas o cronos, o tempo nosso humano, mas o kairos, o tempo do Senhor, a eternidade do Senhor manifestada em nossa vida. Nós oramos essa manhã que o nosso coração encontre descanso em Ti todos os dias, que nós possamos Te louvar, Te servir com intensidade e continuidade nos dias bons e nos dias maus. Oramos para que o Senhor nos ensine a esperar os tempos determinados pelo Senhor, o dia da Tua vinda, Jesus. Queremos aguardar todos os dias com alegria, nos santificando e cooperando para que o Evangelho do Reino alcance todas as tribos, etnias, todas as nações, para que o Senhor volte. Pai, mas enquanto o tempo do Senhor não se cumpre, que o nosso coração continue sempre adorando, invocando o Teu nome, falando do Senhor, se alegrando no Senhor, se humilhando diante do Senhor e aguardando o dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.